Salve pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Rossi, esse é o canal Novo Éon. Qual é o tema que nós vamos falar hoje? A magia do número 8, Lemniscata. Vamos lá? Vem comigo! Bom, gente, nas últimas semanas nós tivemos aí conversando um pouquinho sobre a importância do número 7, né? Isto é, as diferentes manifestações do número 7 e falando um pouquinho também sobre a ideia de setenário, né? Então, o que é o setenário? O setenário seria uma era em que o número 7 ele vai se sedimentar entre nós. Pensando assim esotericamente, a era que nós estamos hoje é a era do quaternário, isto é, o número 4 ele se manifesta de uma forma assim muito profunda na nossa vida. Então, as 4 fases da Lua, os 4 pontos cardeais, as 4 virtudes cardeais. E nós aqui no planeta Terra representamos a 4ª geração de seres que habitam aqui. Então, o quaternário ele está aí sedimentado na nossa vida. Atualmente a gente já está vivenciando assim o início do que seria uma 5ª era, né? Um 5º momento na nossa existência. Então, quando o setenário ele se concretizar, então aí nós vamos ter colocado assim 7 formas de consciência aqui na nossa vida. E isso é um projeto, né, para muitos milhões aí, até bilhões de anos, né? Que é aí a idade do nosso planeta é 4 bilhões e meio de anos. Então, há muito tempo seres habitam aqui o nosso planeta e em cada momento, em cada estágio, em cada era, esses seres deixam a sua marca, certo? Então o setenário ele vai representar num futuro um pouco distante essa elevação dos seres que aqui habitam a um estágio muito mais elevado, muito mais avançado. E que isso representaria o número 8, né? Seria, vamos colocar assim, a condensação do número 8. Então você tem 7 representações, 7 formas de vivência, 7 manifestações da existência. E quando esse 7 se concretizar, então aí a gente vai chegar na 8ª, que seria Lemniscata. Então Lemniscata é um símbolo assim direto do Deus Criador. Para quem não sabe, Lemniscata é o número 8 deitado, que representa o símbolo do infinito. Então o que a gente pode pensar dessa ideia de setenário? Quando tudo se concretizar, quando todas essas realidades elas chegarem no seu ápice, no seu auge, então aí a gente vai iniciar uma 8ª realidade, que seria a manifestação do próprio Criador, do próprio Deus. Como seria essa manifestação? É difícil da gente pensar hoje. Mas eu creio que seria aí uma manifestação muito mais voltada para o que nós chamamos de espírito do que para o que nós chamamos de matéria. Tá? Então, assim, Lemniscata no esoterismo representa assim, tanto a ideia de infinito, que é uma ideia que vem da matemática, mas também e principalmente a ideia de divindade. Então, quem é que tem essa dimensão de infinito assim, sedimentada? Essa ideia de infinito assim, muito bem solidificada, é a espiritualidade, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar para vocês das 7 manifestações para encerrar e aí para vocês entenderem o que seria essa 8ª manifestação. Então vamos falar um pouquinho, né, dessas 7 manifestações da existência, começando com o mundo mineral. Então a primeira forma assim básica de manifestação da existência é o mundo mineral, que corresponde ao elemento fogo. Então vocês devem se lembrar das aulas aí de ciências, de física, de astronomia, lá do ensino médio e também, por que não, do ensino fundamental, que houve uma grande explosão que deu origem ao nosso universo, de acordo com os dados científicos. Essa explosão foi chamada de Big Bang, e desse Big Bang se originou o universo, né? A ciência está cada vez mais próxima de descobrir que esse Big Bang
originou este universo que nós conhecemos aqui. Mas há outros. Então, o fogo, né? A Terra, naquele momento, no momento da origem, né? Ela demorou um pouquinho mais para ser formada. Então, ela não... Acredita-se aí que o Big Bang ele ocorreu há 15 bilhões de anos atrás. Então, tendo a Terra aí 4 bilhões de anos, demorou quase 10 bilhões de anos até a Terra se formar, né? Mas a primeira manifestação, manifestação ígnea, que é a sedimentação, a criação do reino mineral. Então, a Terra incandescente, o fogo, lava, uma atmosfera hostil. Então, isso representa assim, o início de uma existência. A segunda manifestação da existência já seria o mundo vegetal. Então, após aí o resfriamento do fogo lá do início, né, começaria a crescer vegetação. Então, o reino vegetal. Então, olha só, primeiro o reino mineral se forma, segundo o reino vegetal se forma. Então, o que é a manifestação do fogo? Ela traz para a gente em termos de consciência. Os sentimentos, as sensações. Né? É correspondente ao fluido do sangue. Então, é a criação de um corpo, né? De um corpo com um fluido. É a criação da vida, né? A centelha divina, a alma propriamente dita. Já o reino vegetal seria, assim, os fluidos frios. Então, tem os fluidos quentes e os fluidos frios. Representaria aí, como a gente pode dizer, os sentimentos, as emoções para a gente. Isso durante o reino vegetal. A outra forma de manifestação, né, outra forma de reino, seria, logo na sequência, o mundo animal. Né? Então, a partir do momento que existe um corpo, um fluido quente que o anima, que seria o sangue, no caso de nós, seres humanos, né, pensando dessa maneira. Depois a criação de toda uma rede de sentimentos, de emoções. Então aí nós teríamos uma primeira experiência de vida na matéria. Forma-se então, no período aí que nós poderíamos chamar de terciário, a consciência animal, que é exatamente o império dos sentidos, das sensações, o império dos desejos, das emoções, dos impulsos. Na sequência, nós teríamos aí um quarto período, uma quarta forma de existência, ou um quaternário, que nós poderíamos colocar assim, em que uma nova consciência, que vai carregar todas as outras de forma sintetizada, que seria o reino humano, que é o que nós estamos hoje, o quaternário. Aí quando chega nessa manifestação do quaternário, então aí a parada fica um pouco séria, porque se são 7, significa que chegou na metade. Quando a gente entra no quinto, ou no quinto reino, ou na quinta manifestação, então aí a coisa já fica um pouco mais séria, porque aí nós já estamos falando da quintessência. O que é a quintessência? Ela é que nós chamamos aí na alquimia, né? Seria a pedra filosofal dos alquimistas, seria aí a síntese lá do Hegel, né? Do filósofo, a tese, antítese, síntese. Então, o que seria essa quintessência? Seria a descoberta e a expansão de uma nova forma de existência, que seria o quê? A consciência. Então é o reino consciencial, onde nós já não dependemos mais do corpo. O corpo passa a ser uma opção, a matéria passa a ser uma opção. Nós estamos iniciando essa transição aqui no planeta Terra. Tá? Esse é o momento. A sexta manifestação, ou o sexto reino, seria o reino que nós chamamos de angelical, onde tem os anjos. Mas assim, pensando, o que são anjos? São consciências expandidas, que durante a era, o período, a existência consciencial, conseguiram expandir a sua consciência, encontraram-se com a sua verdadeira essência, que é a espiritualidade, e transmigraram, presta atenção nessa palavra, fizeram uma transmigração de sua consciência, então se tornaram puramente consciência, né?
E aí chegando na 7ª manifestação, que seria o plano divino, a divindade, certo? Chegando no plano divino, chegando na divindade, então aí nós nos tornamos criadores de mundo. É o período então em que a gente deixa de ser criatura, né? A gente está pronto para deixar a condição de criatura e de agente passivo, né? Que vai sofrer ali determinadas coisas, para a gente chegar numa condição de criador de mundos. Eu imagino que nesse estágio nós possamos nos tornar aí um universo. Nós possamos transformar a nossa essência, a nossa consciência, expandi-la para que ela se torne universo. Então você está entendendo como que funciona esse lance de criação de mundo, de criação de universo? É um processo, né? E é muito interessante da gente pensar nisso. E aí, a partir deste momento, é que a gente chega em Lemniscata, a gente chega na 8ª consciência, né? Ou na 8ª forma de existência, no 8º reino, chama aí do jeito que você quiser. O que seria isso? Seria o plano da doação. Então, o que é um criador, senão aquele que se doa para a sua criatura, em todos os sentidos? Então, olha que legal, olha que coisa maravilhosa a gente chegar nessa consciência. E, gente, nós seres humanos, e aqui fica uma parte assim de responsa pra gente, né, de responsabilidade. Nós seres humanos somos os únicos seres na matéria aqui no planeta Terra que temos essa consciência. Então a gente pode pensar, nós temos assim noção da nossa existência. Nós temos noção que nós temos um corpo, que nós temos um espírito. Nós criamos formas de compreender o mundo que nos cerca. Nós somos os únicos seres aqui na existência material do planeta Terra que temos essa capacidade, essa consciência. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós somos seres com consciência expandida e convivemos com outros seres, mesmo humanos, que não têm essa consciência expandida. Então cabe a nós, que tem um pouquinho, né, dessa consciência expandida, assim como um sol, irradiar essa luz para as outras pessoas. Essa é a verdadeira essência do número 7. É por isso que o número 7 ele é a manifestação assim mais sublime da criação, do Criador, né? Porque ele reflete toda a generosidade, toda a magnitude do que é um ser criador e de como ele se doa para a sua criação. Então, eu queria encerrar esse ciclo de vídeos falando sobre o setenário com essa reflexão. Todos nós somos em potência, pegando aqui um termo aristotélico, né? Criadores de consciência, criadores de ideias. E num futuro um pouco distante, aqui diante da nossa existência, mas que ele vai chegar em algum momento, somos também criadores de mundo. E aí, você está pronto, você está pronta para se doar para a sua criação? O que você gostaria de criar? Deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam, é claro, de dar uma força aqui para o nosso canal, se inscrevendo, ativando as notificações, curtindo aí os nossos vídeos, que isso ajuda muito, deixando o seu comentário e, se você quiser, compartilhando nas suas mídias sociais para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande beijo na sua consciência e no seu espírito e até o nosso próximo vídeo aí com um novo tema para vocês. Beijos, até lá, tchau, tchau.